Vamos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a dependência química na perspectiva espiritual. Porque a dependência, ela não afeta só o corpo físico, ela vai além do corpo físico. Ela tem o seu aspecto psicológico, social e espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre o aspecto espiritual, que possibilita que a gente examine mais profundamente as causas da dependência. Tudo bem? As consequências da dependência química para o nosso perispírito, que é aquele corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico, as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, como a nicotina no cigarro ou no vape, o álcool, a maconha, a cocaína, todas as drogas, elas são compostos químicos que produzem um padrão vibratório denso, tóxico. E esse padrão vibratório, ele afeta o perispírito porque ele é registrado no perispírito, como são registrados nossos hábitos, nossas experiências e emoções. No caso do padrão vibratório da droga, que é muito denso para esse corpo sutil, esse efeito vibratório, ele vai causar uma condensação fluídica no perispírito. E o perispírito vai se adensar. Isso compromete toda a energia que o perispírito capta e que vai distribuir para o nosso corpo físico. E desorganiza os nossos centros de força, desorganiza também nosso campo energético, inclusive ele desequilibra ou ele causa dano no nosso duplo etérico, que é aquele corpo energético responsável pelo armazenamento das energias vitais. E eu gostaria de ler um trechinho aqui para não escapar nada do livro Medicina da Alma, sobre o que causa a droga no duplo etérico. Ele diz assim: o tabaco, o álcool e as drogas mais utilizadas pelo homem envenenam-lhe as reservas vitais, obstruindo os centros de força que as distribui. A nicotina e o alcatrão, de forma mais atuante, corroem a própria matéria etérica de que é constituído o duplo etérico, formando buracos semelhantes a bordas queimadas de um papel, facilitando assim diversos distúrbios que comprometem o equilíbrio psicofísico do ser humano. Agora, olha a importância, o comprometimento do duplo etérico. O que ele causa? Funciona o duplo etérico para o ser encarnado como um manto protetor ou uma tela eterizada que impede o contato constante, sem barreiras, com o mundo astral, atuando também como proteção natural contra investidas mais intensas dos habitantes menos esclarecidos daquele plano e ainda protegendo o homem contra o ataque e multiplicação de bactérias e larvas astralinas. Então, o comprometimento vai bem mais além que o corpo físico. A gente fica suscetível a influências negativas por ter corrompido esse corpo tão importante. É como se fosse uma camada de ozônio protegendo dos raios solares nocivos. Esse padrão vibratório, com a repetição do uso da droga, eles vão criando impressões vibratórias ligadas ao vício, registros vibratórios. E esses registros no perispírito, ele vai alterando e influenciando no comportamento do indivíduo. É como se o perispírito tivesse lá gravado uma lembrança vibratória das sensações do uso da substância e o dependente ficasse vulnerável a essas vibrações.
Por isso que às vezes a pessoa, mesmo sem um estímulo externo, ele vai buscar a substância porque ele está no automatismo do estímulo interno. Isso pode também gerar compulsões que persistem além da vida física. Quer dizer, o que a gente não resolve numa existência, a gente permanece na mesma situação para resolver em outra existência. Quais são as causas espirituais da dependência química? Dependência química vai muito além do uso da substância, porque antes de chegar no uso da substância, existe algum desequilíbrio lá, alguma coisa que não foi resolvida. Por exemplo, fragilidade emocional ou dificuldade de lidar com dores da vida, falta do sentido para a vida. A pessoa ela não tem talvez uma maturidade emocional para lidar com as dificuldades das provas que está passando, ou com reveses da vida, perda material, perdas de entes queridos, ou com os traumas que às vezes de situações que aconteceram. A pessoa às vezes não tem propósito na vida, está sem estímulo, então, vou usar até me acabar, não estou vendo graça na vida mesmo. Então tem pessoas que buscam na droga o prazer imediato e a fuga do sofrimento. Elas buscam um anestésico, aquele prazer que vai compensar toda aquela dor, todos aqueles problemas. Ou anestesia, que faz ela virar as costas para a realidade, permite que ela vire as costas para a realidade temporariamente. Então, hábitos também adquiridos ao longo de outras experiências, quando a pessoa já teve relação com o uso de substâncias em outras vidas, chega uma hora na vida que essas tendências aparecem, podem aparecer. Tendência de comportamento autodestrutivo, de padrões de pensamentos negativos, de atitudes que acabam levando o indivíduo para a droga novamente, juntamente com influências espirituais por suas sintonias vibratórias, semelhanças de interesse, de desejos ou de sentimentos. São alguns dos fatores que são causas espirituais da dependência química. Quais são as influências das vidas passadas na dependência? As vidas passadas, elas têm influência na vida atual e também na dependência. E como tem, né? A gente traz tendências, a gente não é um livro em branco, a gente já vem com uma bagagem, já vem com os conflitos que não foram resolvidos, aquelas nossas dificuldades que já fizeram a gente buscar o recurso das drogas e um recurso ilusório, elas podem despertar nessa existência também. E a gente tem facilidade de cair, de recair nos antigos padrões já conhecidos. Aqueles padrões ligados ao abuso, a pessoa que já teve esse hábito, ela pode voltar, através desses padrões, a buscar substâncias novamente. Então, esse caminho, essa impressão vibratória no perispírito, ela vai facilitar que esse caminho seja retomado. O mesmo caminho que a pessoa já vivenciou e já conhece. Outra influência, oportunidade de transformação na reencarnação em contexto que favoreça o aprendizado e superação. A gente não reencarna por acaso. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas. O meio que a gente vive, ele é uma oportunidade para a gente testar as nossas fragilidades, testar o nosso propósito. Muita gente pede para nascer num meio onde a droga, por exemplo, é acessada com facilidade, como prova para a sua resistência.
E isso vai servir para a gente identificar as nossas fragilidades e trabalhar pela nossa superação. Porque está enfrentando uma tentação. Na Bíblia já diz que a gente é testado pelas nossas concupiscências, nossos defeitos, nossos desejos, naquilo que a gente tem de fragilidade. Então, a tentação é necessária para o nosso progresso. A gente, às vezes, é submetido a essas situações para que a gente possa lutar e vencer e superar as nossas dificuldades. Oportunidade de transformação pela lei de causa e efeito. Quem está passando por uma situação de convivência familiar, onde existe a dependência ali, quando o dependente está vivendo um momento de sofrimento por sua perda de liberdade cerceada pela droga, vivendo conflitos familiares, ele está sofrendo. Quando a gente fala, pensa em lei de causa e efeito, a gente às vezes pensa em punição. Mas a lei de causa e efeito, ela não é punitiva. Deus não colocou ela para isso, ela é educativa. É o contato, às vezes, que a gente tem com a dor, com as consequências das nossas escolhas infelizes, que vai levar a gente para um caminho de recuperação. Às vezes a dor, o sofrimento é o convite para a gente fazer aquela reforma que o Eduardo colocou aqui, né? Buscando agir com mais responsabilidade, buscando ajuda espiritual, e sendo mais consciente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, exercitar a disciplina. Então, às vezes, a dor leva o cansaço de sofrer e a uma decisão de mudança. Quais são as influências dos espíritos obsessores na dependência? Eles não são monstros que estão atuando ali na vítima, não são. São igualmente doentes que necessitam de tratamento e se juntam por semelhança, por afinidade de desejos, desgostos, de interesse. E aí temos uma responsabilidade compartilhada, porque são duas pessoas alimentando o desejo um do outro. E só que essa influência, elas se somam, os desejos ali se somam. É o desejo do encarnado e o desejo do desencarnado se reforçando. Por isso a dificuldade aumenta. Pode estimular pensamentos e desejos ligados ao vício. Por isso a dificuldade de parar, embora sabendo que precisa, que é o correto, o indivíduo não consegue sustentar a decisão de parar. O espírito pode incentivar o isolamento, né? Se distanciar, estimular que ele se distancie dos familiares que querem ajudá-los na sua recuperação. A influência depende da sintonia mental do encarnado. No processo de recuperação acontece de haver recaídas, mas isso não é o fim. É importante o dependente saber que aquela recaída é um alerta para ele trabalhar as fragilidades que ainda tem. Para ele se policiar, mas como a causa de afinidade com esses espíritos que também sofrem, que também precisam de esclarecimento, se a causa dessa afinidade é o nosso comportamento, nosso pensamento, são as nossas escolhas, a solução está onde? Na gente mesmo. Sempre parte da gente. Porque a partir do momento que eu tiver pensamentos mais elevados, que eu tiver mais disciplina, que eu vigiar a minha conduta, eu vou criar um outro tipo de sintonia. Não é assim?
Quais são as consequências espirituais para o dependente químico? O enfraquecimento da vontade e da autonomia interior. Muitas vezes o dependente, quando faz uso da substância e alguém alerta que não deve fazer, ele fala: eu tenho meu livre-arbítrio. Só que junto com o livre-arbítrio existe a responsabilidade e as consequências das suas escolhas. A gente sabe que a vontade é um atributo do espírito, só que a gente precisa compreender que os aparelhos que os instrumentos da manifestação dessa vontade estão desorganizados pela ação da substância. Então, há um enfraquecimento da vontade e é importante, e há certos casos que essa vontade é bem enfraquecida. Tanto que o dependente vai precisar do auxílio de um tratamento para ele recuperar sua autonomia e poder seguir e fazer sua escolha com mais liberdade, com mais consciência. Outra consequência é a dificuldade de elevação espiritual. Esse padrão vibratório baixo que a substância provoca, ela não deixa o dependente ter acesso a vibrações mais elevadas, como dos espíritos mais elevados, né? E também ninguém nasceu, ninguém reencarnou para ser dependente químico. Nós reencarnamos para desenvolver trabalho conosco mesmo, para desempenhar alguma atividade aqui que nos engrandeça, que nos faça evoluir, né? E presos à dependência, isso não vai acontecer, nós vamos deixar de aproveitar muitas oportunidades. Possível vampirização energética por espíritos em vício. Espíritos que ainda vivem na dependência. Eles não têm mais corpo físico, mas ainda estão presos numa dependência psíquica dos efeitos da substância. Então, o que ele faz? Se associam a um encarnado que está fazendo uso da droga para buscar aquelas emanações de euforia, prazer, bem-estar, e ele se associa para absorver tudo isso. Só que aí tem um problema, é uma via de duas mãos. Ele absorve do encarnado e o encarnado também absorve energias densas desse espírito desencarnado, que está em desequilíbrio. E recebendo essa energia muito densa, a pessoa também vai sentir o que o desencarnado está sentindo. Ele vai sentir angústia, ansiedade, às vezes irritação, necessidade. Ele vai sentir toda a necessidade do espírito, todo o impulso que o espírito sente pela substância. Então, há um aprisionamento mental ao hábito. Porque quando a busca da substância, o uso da substância é recorrente, isso cria uma força mental, um hábito mental muito grande. Aprisiona a mente, é como se fosse um circuito fechado, onde o dependente só vive dentro daquele circuito. E o hábito, e o uso, quando ele é repetido, né, frequentemente, se torna um hábito. Ele se apresenta de uma forma automática. A pessoa fica condicionada, a mente fica aprisionada naquilo, porque ela nem pensa mais para buscar substância. Vem o impulso
e ela vai buscar, vai atrás e não considera as barreiras ou o risco para conseguir a droga. Aliás, uma das características, um dos prejuízos no perispírito, com aquele adensamento, o encarnado perde a capacidade de resistir aos impulsos e também ele não consegue ter uma resistência moral, diminui a sua resistência moral. E o que acontece com um dependente químico após o desencarne? O espírito pode manter o desejo do vício, muito frequentemente é o que acontece, porque foi um problema que não foi solucionado. Pode experimentar sofrimento semelhante ao da abstinência, ele pode sentir ansiedade, angústia, inquietação. E sentindo isso, ele vai buscar a proximidade de encarnados que estão usando a substância. Ele não vai criar uma dependência, ele vai estimular o desejo naquele que já é dependente. Mas ele pode também receber auxílio espiritual, instituições de tratamento e ter a possibilidade de recuperação, porque no plano espiritual existem equipes de socorro e que têm por objetivo auxiliar os dependentes químicos a entender a sua dependência e a trabalharem para a sua recuperação. Vamos falar um pouco agora dos recursos espirituais que auxiliam na recuperação da dependência. Vamos começar pela decisão pessoal e disciplina moral. Nada substitui a decisão da pessoa. Não há recurso que atue se a pessoa não tiver a decisão de querer mudar. E disciplina moral. Quando a gente, às vezes, o dependente tem motivação para querer parar, ele diz assim, vou parar, minha motivação está forte, está lá em cima, vou fazer um tratamento. Só que a motivação, ela oscila muito. Tem dias que a pessoa está super motivada e tem dias que ela não está nem aí para recuperação, motivação zero. Nesses dias onde a vontade enfraquece, a disciplina é o que sustenta a recuperação. Tipo, eu sei que certo ambiente, amigos me chamam, por exemplo, para tomar uma cerveja no bar. Eu sei que eu vou tomar cerveja, mas depois eu não vou parar na cerveja. Eu vou querer usar a substância. Então, se a pessoa tem disciplina, ele diz, eu não vou, eu quero ir, mas eu não vou. A disciplina, por exemplo, a pessoa se disciplina na oração. Né? Vou orar todos os dias, eu vou orar e vou cumprir essa disciplina. No começo, é forçoso, é horrível. Ela fala só da boca para fora, não sente nada do que fala, por vários dias, por um bom tempo. Mas vai indo com disciplina, a pessoa começa a perceber que ela vai conversando com Deus ou conversando consigo mesma, com a espiritualidade, e vai revisando seus problemas, suas dificuldades naquela oração. Aquilo que precisa mudar e o que era forçoso passa a ser um recurso para o fortalecimento do espírito. Então a disciplina é muito importante, né? A disciplina consigo mesma, a disciplina dentro do lar, dentro da família, importância dessa pessoa ter uma responsabilidade, é muito importante. Os recursos da oração, dos passes, da água fluidificada e evangelho. Esses recursos, eles fortalecem espiritualmente, equilibram as energias, auxiliam contra influências negativas. O evangelho cria um ambiente de proteção e paz, que favorece muito a renovação dos pensamentos. Reforma íntima e construção de novos hábitos.
Reconhecer uma dificuldade que a gente traz já é o começo de uma reforma. A gente procurar trocar nossas dificuldades, nossos defeitos por uma virtude contrária é um bom caminho. Construção de novos hábitos. A gente procurar substituir os hábitos ruins por hábitos saudáveis. Ao invés de ir para o bar, por exemplo, tomar uma cerveja com os amigos, eu vou fazer uma caminhada, uma corrida em volta de um parque, respirar ar puro. São recursos que ajudam a pessoa a fugir daquele padrão que ela traz de encarnações passadas e que são causas de sofrimento muito grande para ela e para aqueles que convivem com elas. Caridade e serviço ao próximo. A caridade, ela moraliza as nossas atitudes, ela dá sentido para a nossa vida e ela melhora, reconstrói a autoestima do dependente. Porque geralmente o dependente começa a ser visto pelo vício, pela substância que ele usa. Quando ele vê que ele é capaz de fazer alguma coisa em prol de alguém, um benefício, ele começa a falar, poxa, olha que coisa boa que eu fiz. Ele vai se sentir bem, isso reconstrói a autoestima. Ele começa a se notar de forma diferente. Fora que quando a gente faz alguma coisa que não é boa, a gente tem uma porção de testemunhos, uma porção de companheiros que se associam para as coisas que não são boas. Mas quando a gente se compromete com alguma coisa útil, em auxiliar o próximo e fazer um benefício no bem para alguém, a gente cria uma outra sintonia. A gente se associa aos espíritos elevados, aqueles que trabalham no bem. A gente vai ter a gratidão dos espíritos familiares, a simpatia dos espíritos familiares de quem a gente esteja ajudando. Então, nosso padrão vibratório, ele melhora, nossas companhias melhoram, e aí fica mais fácil de se lidar com a dependência, com a sintonia daqueles que estão doentes, né, como eu estava. Então, a caridade, um serviço ao próximo, é um recurso valiosíssimo na recuperação. Eu queria de vocês mais 2 minutinhos. Vocês vão me desculpar, mas eu vou precisar ler um texto. Tem bastante gente aqui, eu sei, de casas espíritas, que recebem dependentes, familiares de dependentes. Depois, Eduardo vai falar mais um pouco sobre isso. Mas eu queria deixar um resumo, um apanhado muito importante para a gente ter em mente, que é o seguinte. A dependência química é um desafio físico, psicológico e espiritual. Todo espírito tem a capacidade de se recuperar, de recomeçar. Ninguém está condenado à dependência. Todos somos criados para evoluir e podemos encontrar o caminho da recuperação e da renovação. A casa espírita é um apoio importante, mas possui limites que precisam ser compreendidos com responsabilidade. A casa espírita não substitui médicos, psicólogos, não resolve sem a vontade do indivíduo. A casa acolhe, orienta, ampara, mas não decide pelo indivíduo. Mesmo quando há um processo obsessivo, o problema não desaparece apenas com a desobsessão. A casa espírita não impõe, não força, não controla. O papel é orientar com amor e paciência. A casa espírita não substitui a rede de apoio social. Os dependentes precisam de família estruturada quando possível, grupos de apoio, tratamento especializado. A casa espírita é parte do tratamento, não o todo. Evitar julgamentos e promessas irreais, como prometer a cura. Não rotule o indivíduo como obsediado de forma simplista. Não culpe exclusivamente o plano espiritual. Precisamos trabalhar com responsabilidade, acolhimento e verdade. Enfim, quando a espiritualidade e ciência caminham juntas,
o tratamento se torna mais completo e mais eficaz. Muito obrigada.